escola particular, hoje você tem contraturno, atividades complementares, né, ao currículo, você tem atividades esportivas. Então, assim, na verdade, a escola ela deve ser esse centro de desenvolvimento intelectual, físico da criança, do jovem. É melhor que ela permaneça na escola o dia inteiro, estudando, jogando bola, nadando, né, aprendendo uma segunda língua. É preferível que isso aconteça. Só que você não tem isso estruturado como política pública. Não tem isso como estruturado. E por quê? E aí eu volto também tão simples, na né? questão das eleições que nós tivemos agora. Sim. As pessoas têm que entender que apertar uma tecla para um vereador, para um prefeito, no nosso caso, que tivemos eleições agora, é de extrema responsabilidade se ele está preocupado com as próximas eleições ou está preocupado com as próximas gerações. Porque uma política realmente que visa a educação, profissionalizar os nossos jovens, isso não é na próxima eleição que vai trazer resultado, isso é as próximas gerações. Então é uma questão que nós, como cidadão, por exemplo, nós temos que entender o que esses políticos estão nos representando. E isso tem um impacto direto na segurança pública. Por exemplo, Cláudio, hoje nós temos aqui em Brasília 11 bilhões de reais para a Secretaria de Educação. Isso é para gerir aí 600 mil alunos. Se nós formos dividirmos esses alunos por esses 11 bi, nós temos aí uma mensalidade de uma escola particular. Pois é. Né? Claro. Eu sou fruto de escola pública, eu estudei desde o meu jardim de infância, à época era 2º grau, hoje é ensino médio. Então, eu confio na escola pública. Sim, eu também. Meu fundamental foi todo na escola pública. A escola pública, ela precisa ser pública. Agora, a forma de gerir essa escola, nós temos várias outras metodologias. Sem dúvida. Uma coisa é uma escola que o Estado supre, a outra coisa é dar pública para as pessoas. É isso que a gente tem que entender, porque existem várias outras metodologias que você pode fazer parcerias pública-privada para a própria gestão da escola. A próxima gestão da escola. E você trouxe um dado muito importante. Eu tive a oportunidade de morar por quase 9 anos fora do país e chega um determinado grau da criança, em determinado momento da criança, que ela faz matérias optativas. Sim. Tem as matérias obrigatórias e as matérias optativas, e essas matérias optativas já vai conduzir ela para uma universidade ou para um curso profissionalizante. Aqui no Brasil, nós temos várias matérias. Eu me recordo quando eu fazia 2º grau, na época, eu acho que eu fazia umas 20 e poucas matérias, e muitas delas eu nunca nem mais usei. Claro. Né? Então, nós precisamos focar, utilizar o dinheiro, esse recurso público, para que essa educação seja mais produtiva para nossas crianças. Eu gosto muito de falar de educação, porque meus pais são professores, né? Aposentados agora, mas eu cresci nesse ambiente. E eu sempre me interessei por esse tema, e eu acho que o que falta justamente é essa coordenação. Se a gente estava falando de falta de integração na questão da segurança pública, falta integração também na questão da educação. Por exemplo, você tem políticas de ciência, desenvolvimento, né, da ciência, da tecnologia, que elas precisam estar integradas à educação, precisam estar integradas à escola, precisam estar integradas à universidade. Você está hoje gastando dinheiro público em universidade, com alunos estudando uma agenda woke, que a gente viu aí, está vendo aí na mídia, né? Coisas que não fazem absolutamente elas não arranham nem a superfície do conhecimento e da disputa geopolítica mundial, global. Então, assim, qual é o problema de você ter uma nação atrasada, uma nação idiotizada? Estava falando aqui com o Luciano Hang, que está voltando do Japão. Ele falou: Cláudio, cada vez que eu vou para fora e eu volto, mais o Brasil está atrasado. Então, assim, nós já perdemos o bonde da história, mas nós estamos caminhando no sentido inverso. Né? Estamos a passos largos para um processo não é de recivilização, como gostaria o Barroso, mas de descivilização. A gente tá voltando à barbárie, à selvageria. Então, assim, a gente gasta dinheiro público do cidadão em universidade para o aluno estudar, desculpa a expressão, entendeu? Claro, E tinha que estar estudando desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de uma nova medicação, quer dizer, coisas que estivessem, inclusive, integradas e financiadas, pesquisas financiadas pela indústria farmacêutica. Quer dizer, é isso que funciona nos grandes países, nos países desenvolvidos. Por isso você está falando da parceria público-privada, quer dizer, esse entendimento da parceria, ele precisa estar em todos os estágios. E a educação, desde a base até o fim ali, né, até o ciclo completo, ela deve servir
ao desenvolvimento da sociedade. E tem um ponto muito importante, mais uma vez, nós precisamos eleger nas próximas eleições, agora de 2026, pessoas que tenham coragem de enfrentar. Da mesma forma que nós temos parlamentares que precisam ter coragem de enfrentar a questão do Código Penal, nós precisamos ter parlamentares que tenham coragem de enfrentar dentro da nossa Constituição Federal, porque isso é através de uma PEC, a federação do ensino fundamental. Hoje, a responsabilidade do ensino infantil, fundamental, ensino médio é dos estados e municípios. É o ente que menos recebe dinheiro. E aí a federação, que é onde tem mais dinheiro, fica responsável pelas universidades. Mas eu quero falar, e eu vejo, Cláudio, eu fico muito feliz quando você fala que você gosta de falar de educação, porque quando a gente fala de educação, as pessoas acham um assunto meio café com leite. E na realidade é o assunto mais importante, porque nós estamos falando aqui do futuro cidadão contribuinte. Sim. É o que que vai sustentar a aposentadoria, é o que vai sustentar as políticas públicas. Quem são essas pessoas? E o que acontece? Hoje, o ensino infantil e médio, ele é abastecido pelos recursos estaduais. E o ensino superior é abastecido pelas universidades federais. E você traz um ponto muito importante. As universidades, eu fiz parte dos 4 anos da Comissão de Educação lá. Eu não via os parlamentares falando sobre creche, não falando sobre ensino fundamental, é onde faz o pilar de sustentação para uma educação. Hoje nós temos aqui Brasília, e eu posso dizer o Brasil inteiro, com falta desses primeiros anos iniciais e que nós já temos estudos, isso na realidade é um prêmio do Jacques Heckman, um economista americano que ganhou o prêmio Nobel de Economia, dizendo que cada $1 investido na criança, 7 se economiza na sua juventude. Então, o que acontece? A gente fala de cotas, por exemplo. Cotas é uma política que ela tem que ser avaliada sempre e nós não podemos ter medo de avaliá-la. Por quê? Porque a primeira cota é onde aquela criança nasce. Se a mãe é nutrida, se a mãe não é nutrida, qual é o ambiente que ela foi desenvolvida, qual é o ambiente que não foi. Uma criança que tem oportunidade, como você disse, de ter outros cursos de natação, de esporte, de música, o cérebro dela está com as conexões neurais que estão a pleno vapor. Aquela criança que não tem essa oportunidade, ela não vai estar. E o que isso vai trazer um reflexo? Reflexo de um cidadão contribuinte, um reflexo de um profissional que não vai ter mercado de trabalho. O que adianta nós termos cursos, vamos dizer aí, de cursos que não temos pessoas no mercado de trabalho, como você está trazendo? Não tem hoje. Hoje nós temos ainda falta de profissionais qualificados para a tecnologia, para a industrialização do nosso Brasil. Nós temos a matéria-prima, mas não temos a industrialização dessa matéria-prima, não temos valor agregado. O que é pior nisso tudo é que, assim, se você olhar para a China, e a gente vai se dedicar a isso essa semana, vamos ter um programa para olhar a economia chinesa, a China pode falar de comunismo, tá? Cultura diferente, etc., mas na parte econômica eles fizeram o dever de casa bonitinho. Hoje, qualquer empresa vai se instalar na China, ela nem se preocupa com questão de mão de obra. Entra lá, abre uma empresa de engenharia, aparecem 500 engenheiros com currículo de ponta para trabalhar. Aqui não. Então, o problema todo é esse. Quer dizer, se você esquece os nossos políticos, nossas autoridades parlamentares, a maioria não está preocupada com isso, quer dizer, você não está construindo o cidadão que vai sustentar a conta desse mesmo Estado, porque quanto menos qualificado o cidadão for, menos imposto ele vai pagar, ele vai não ter chance de pagar os impostos que vão sustentar a máquina. Então, até para aqueles que gostam de viver da máquina, deveriam estar preocupados, né, em construir as bases para não faltar lá na frente. Quer dizer, também é um pensamento limitado. Talvez eles não tenham também tido a oportunidade de estudar. E todas as políticas que você for falar aqui, de segurança pública, de saúde, economicamente falando, industrialização, desenvolvimento econômico do nosso país, elas estão interligadas para a educação. Então, o que acontece hoje é que a educação, ela não é para próximas eleições, ela é para próximas gerações. E que os parlamentares, os governantes, eles tenham que ter isso dentro do seu coração. Nós precisamos desenvolver o nosso país para o futuro. Então, é algo que precisa estar sempre na roda de conversa e eu faço uma sugestão. Vai falar sobre a China economicamente? Procure ver como é que a China trata a educação fundamental das suas crianças e jovens. As crianças e jovens na China ficam um período extenso dentro da escola, exatamente para que
possa desenvolver ali um cidadão que possa contribuir economicamente com o seu país e estar preparado para essa grande industrialização que é a China. Exatamente.